Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e hoje eu vou resolver aqui a prova de matemática do concurso de nível fundamental para padeiro da Prefeitura de Lins, que aconteceu nesse domingo, dia 9 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Bom, pessoal, então vamos à primeira questão da prova, que foi essa questão 16, e que tratou de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: Simone recebeu R$ 1.658 de salário líquido. Ela pagou a conta de água de R$ 152,80, a conta de luz de R$ 188,30 e a de telefone de R$ 98,90. Do valor restante, ela reservou metade para o mercado e a outra metade deu à própria mãe. A mãe de Simone, então, ganhou da filha qual desses daqui? Pessoal, veja que é uma questão bem tranquila essa. O texto está informando aqui, que Simone recebeu esse valor aqui, de salário líquido. Então, o salário líquido de Simone é esse valor que é R$ 1.658. Mas falou que ela pagou essas contas aqui. Então, o valor total das contas pagas por Simone foi R$ 152,80, que foi da conta de água, da conta de luz mais R$ 188,30 e mais a de telefone, que foi R$ 98,90. Se você somar isso aí, fazer essas continhas no cantinho do papel, você vai encontrar que o valor total das contas pagas por ela foi de R$ 440. Assim, qual foi o valor que ficou restando? Basta pegar o salário total dela, que foi 1.658, retirar o valor que ela pagou das contas, que foi 440. Então, 1.658 menos 440, ficou restando para ela 1.218. Esse é o valor restante. Aí falou que desse valor restante, ela reservou metade para o mercado e a outra metade ela deu à própria mãe. Então ela pegou esse valor restante e dividiu em duas partes iguais. Metade que ficou para o mercado e a outra metade foi para a própria mãe. Então, dividindo agora 1.218 por 2, a gente vai encontrar 609. Assim, para o mercado foi 609 e para a própria mãe também foi 609. Aí a questão quer saber, a mãe de Simone ganhou da filha quanto? Ganhou 609 e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi mais uma questão que tratou de operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: um estacionamento trabalha com a seguinte tabela de preços, que é essa que está aqui. Um usuário estacionou o carro exatamente às 8 horas e o retirou às 15 horas. Pelo estacionamento nesse período, ele pagou qual desses valores aqui? Então, observe, a primeira coisa que a gente vai precisar saber aqui, qual foi o tempo de permanência dele nesse estacionamento. Informou que ele estacionou o carro aqui exatamente às 8 horas, então ele entrou às 8 horas e o retirou às 15 horas. Então, saiu às 15 horas. Então, para saber qual foi o tempo de permanência dele nesse estacionamento, basta pegar a hora que ele retirou aqui, que foi às 15 horas, e tirar aqui a hora que ele entrou, que foi às 8 horas. Então, 15 menos 8, então o carro ficou no estacionamento durante 7 horas. Mas, de acordo com essa tabela, observe. Nessa primeira hora aqui, ele falou que cobra R$20. A segunda hora cobra R$10. Então, por essas duas primeiras horas aqui, qual que é o valor que ele vai pagar? 20 mais 10 aqui, ele vai pagar R$30. Então, pelas duas primeiras horas, pela primeira hora mais a segunda hora, tem que pagar esse valor de R$30.
Então, se ele já pagou pela primeira e segunda hora e o tempo de permanência dele foi de 7 horas, quantas horas ficaram restando para ele terminar de pagar? Bom, 7 horas menos essas 2 horas ficaram restando ainda 5 horas. Mas aqui a tabela informou que pelas demais horas depois da primeira e da segunda hora, paga R$3 por hora. Então são 5 horas que ele ainda precisa pagar. Cada uma dessas demais horas aqui é 3, então 5 vezes 3. E 5 vezes 3 vai dar 15. Assim, o valor total que ele vai pagar nesse período vai ser 30 com 15, R$45. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, mais uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de conversão de unidades e de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: uma turma de amigos fez uma trilha de 10,8 quilômetros em 4 horas e meia. Supondo que eles tenham caminhado sempre no mesmo ritmo e sem paradas, pode-se afirmar que a cada minuto a turma caminhou quantos metros? Bom, pessoal, veja que o texto informa para a gente que essa turma de amigos fez essa trilha aqui de 10,8 quilômetros em 4 horas e meia, em 4,5 horas. Aí falou, supondo que eles tenham caminhado sempre no mesmo ritmo e sem paradas, pode-se afirmar que a cada minuto a turma caminhou quantos metros? Então, o que a gente está querendo calcular aqui é quantos metros que essa turma caminhou por minuto. Mas observe, as unidades aqui foram dadas aqui a distância em quilômetros e o tempo que foi dado em horas. Então, como ele quer saber quantos metros ele caminhou aqui a cada minuto, então nós vamos converter primeiro aqui quilômetro para metro. A gente sabe que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, para a gente passar aqui para metro, é só pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. E multiplicando 10,8 por 1.000, isso aqui vai dar 10.800 metros. Agora, em quanto tempo? 4,5 horas. Convertendo isso aqui para minuto, a gente sabe que uma hora são 60 minutos. Então, multiplicando aqui 4,5 por 60, fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 270 minutos. Então, essa turma ela caminhou 10.800 metros em 270 minutos. Mas ela quer saber aqui, a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, essa turma caminhou X metros. Pronto, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 270 vezes x, 270x, que é igual a 1 vezes 10.800, que dá 10.800. Para a gente achar agora o valor do x, é só pegar esse 270 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 10.800 por 270, a gente vai encontrar 40. 40 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando essa distância aqui, em metros. Então, vai ser 40 metros. Portanto, a cada 1 minuto, essa turma caminhou 40 metros. E essa resposta entra aqui na letra C. Show de bola! Foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 19, pessoal, uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum ou simplesmente de múltiplos de um número. A questão diz assim: o padeiro Miguel assa pãozinho a cada 2 horas, a cada 3 horas pão de queijo e a cada 6 horas pão doce. Hoje, às 5 horas, ele assou simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pãozinho, pão de queijo e pão doce. Ele assará novamente os 3 simultaneamente, ou seja, os 3 juntos, a que horas? Bom, veja que o texto está informando aqui que ele assa aqui pãozinho a cada 2 horas. Então, pãozinho é a cada 2 horas. A cada 3 horas, pão de queijo. Então, pão de queijo a cada 3 horas. E a cada 6 horas, pão doce. Então, pão doce a cada 6 horas. Disse que hoje, aqui, às 5 horas, ele assou ao mesmo tempo pãozinho, pão de queijo e pão doce. Então, aqui, hoje, às 5 horas, vai ser meu horário inicial. Então, nesse momento inicial aqui, que foi hoje, às 5 horas, vai ser minha hora zero. Então, nessa hora zero aqui, que é a hora inicial aqui, ele assou pãozinho, pão de queijo e pão doce. Mas repare,
Nós sabemos que o pãozinho ele assa sempre a cada 2 horas. Então, se hoje às 5 horas, que é meu horário inicial aqui, ele assou pãozinho, quando é a próxima vez que ele volta a assar pãozinho? 2 horas mais tarde. E quando será a próxima vez que ele volta a assar pãozinho? 2 horas depois, portanto, depois de 4 horas dessa hora inicial, que foi às 5 horas. E a próxima vez que ele volta a assar pãozinho? 2 horas mais tarde, portanto, depois de 6 horas desse horário inicial, que foi às 5 horas. E assim sucessivamente, sempre de 2 em 2 horas. Já o pão de queijo ele assa sempre a cada 3 horas. Se ele assou hoje aqui às 5 horas, que é a minha hora inicial, hora zero, a próxima vez que ele volta a assar pão de queijo será 3 horas mais tarde. E a próxima vez que ele volta a assar pão de queijo? 3 horas depois, portanto, depois de 6 horas dessa hora inicial. E a próxima vez que ele volta a assar pão de queijo? 3 horas mais tarde, portanto, depois de 9 horas dessa hora inicial aqui, que é essa hora zero. E assim sucessivamente, sempre de 3 em 3 horas. O pão doce, ele assa sempre a cada 6 horas. Se ele assou hoje aqui às 5 horas, que é minha hora inicial, minha hora zero, a próxima vez que ele volta a assar pão doce vai ser 6 horas mais tarde. A próxima vez que ele volta a assar pão doce será 6 horas mais tarde, portanto, depois de 12 horas dessa hora inicial. E a próxima vez que ele volta a assar pão doce será 6 horas mais tarde, portanto, depois de 18 horas dessa hora inicial. E assim sucessivamente, sempre de 6 em 6 horas. Então, observe, hoje, nessa hora inicial aqui, nesse horário inicial, nessa hora zero aqui, ele assou os 3 juntos. Aí ele quer saber quando é que ele volta a assar aqui novamente os 3 juntos. Bom, repare, depois de quanto tempo que ele volta a assar os 3 juntos novamente? Ele assou aqui, nessa hora zero. A próxima vez que ele volta a assar os 3 juntos novamente, repare, vai ser 6 horas mais tarde. Significa que ele assa os 3 juntos sempre de 6 em 6 horas. Então, a cada 6 horas, ele assa os 3, o pãozinho, o pão de queijo, o pão doce, juntos ao mesmo tempo. Então, se hoje, às 5 horas, ele assou os 3 juntos, então, o próximo horário que ele vai voltar a assar os 3 juntos novamente, será mais 6 horas depois. E 5 horas mais 6 horas, ele volta a assar os 3 juntos novamente, às 11 horas. E essa resposta tem que ir na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi mais uma questão que também tratou de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: um condomínio descarta diariamente aproximadamente 90 kg de resíduos orgânicos e 15 kg de recicláveis. A quantidade total em quilogramas de resíduos orgânicos e recicláveis descartados em 60 dias por esse condomínio está no intervalo entre qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que esse condomínio descarta diariamente, ou seja, por dia, essa quantidade que é de resíduos entre orgânicos e recicláveis. Então, significa que o total descartado por dia aqui vai ser esses 90 quilos aqui, de resíduos orgânicos, mais esses 15 de recicláveis. Totalizando quanto? 90 mais 15, um total então de 105 quilos por dia. Mas eu quero saber qual que é a quantidade total descartada aqui, em 60 dias por esse condomínio. Então a gente precisa calcular qual que é o total descartado aqui durante 60 dias. Mas a gente sabe que por dia que é descartado essa quantidade. Então, se eu quero o total descartado em 60 dias, é só pegar esses 60 dias e multiplicar aqui por 105 quilos, que é a quantidade descartada por dia. E multiplicando 60 por 105, isso aqui vai dar 6.300 quilos. Então, durante 60 dias foi descartado 6.300 quilos. Esse número que nós encontramos, 6.300 aqui, está em qual desses intervalos aqui? 6.300 está entre 5.800 e 6.000? Claro que não. 6.300 está entre 6.000 e 6.200? Também não. 6.300 está entre 6.200 e 6.400? Sim, 6.300 está aqui, entre 6.200 e 6.400.
Portanto, a alternativa correta, a letra C. Show de bola, foi mais uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 21, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: o dono de uma loja de jardinagem divide seu horário de trabalho da seguinte forma: 1/5 na verificação de estoque, 1/4 na preparação das mudas, metade do horário no atendimento ao público e nos últimos 30 minutos ele fecha o caixa. O tempo que ele utiliza para a preparação de mudas é de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que o dono dessa loja de jardinagem divide seu horário de trabalho dessa forma aqui, ó. Mas qual que é esse tempo total de trabalho dele? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que esse tempo total de trabalho dele aqui vai ser um tempo X qualquer. E ele divide esse tempo X aqui dessa forma. É 1/5 aqui, ó, na verificação de estoque. Então, para a verificação de estoque, o tempo que ele vai deixar aqui é 1/5 desse tempo total, que é X. Então, para a verificação de estoque, vai ser 1/5 desse total do tempo aqui, que é X. 1/4 na preparação das mudas. Então, para a preparação das mudas, o tempo aqui vai ser 1/4 desse tempo total, que é X. Metade do horário no atendimento ao público. Então, para o atendimento ao público é metade do horário, ou seja, metade desse tempo total de trabalho dele. Então, vai ser metade de X. E nos últimos 30 minutos ele fecha o caixa. Então, para o fechamento do caixa que ele deixou, 30 minutos. E quer saber qual é o tempo que ele utiliza aqui para a preparação de mudas. Agora observe, se a gente somar todos esses tempos aqui, ó, tanto para a verificação de estoque, com a preparação de mudas, atendimento ao público e fechamento do caixa, tem que dar o tempo total do trabalho dele aqui, que é X. Então, se a gente somar aqui a verificação de estoque, ele gastou aqui, ó, 1/5 de X, mais o tempo de preparação das mudas aqui, que é 1/4 de X, mais o tempo de atendimento ao público aqui, que é meio X, mais o tempo de fechamento do caixa, que são 30 minutos, isso tem que dar o tempo total do trabalho dele, que é X. Pronto, repare que nós conseguimos chegar aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau, mas é uma equação que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos tirar aqui o mínimo entre 5, 4 e 2. Vamos tirar esse mínimo aqui à parte. Eu peguei esses três números, vamos escrever aqui, ó, o mínimo entre 5, 4 e 2. Para a gente tirar o mínimo múltiplo comum aqui, nós vamos colocar aqui uma barrinha vertical para a gente poder fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Então, qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Repare que é o 2. 5 por 2 não dá, então a gente desce o 5. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Ainda dá por 2. 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. 2 por 2 vai dar 1. Descemos o 1. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 5. 5 por 5 vai dar 1. Descemos o 1. Descemos o 1. Quando todos aqui, ó, ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta a gente multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Portanto, o nosso mínimo múltiplo comum aqui, ó, deu 20. Agora que a gente encontrou o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 1 vezes x aqui vai dar 4x. 20 por 4 dá 5. Vezes mais 1 vezes x vai ficar mais 5x. 20 por 2 dá 10. Vezes mais 1 vezes x vai ficar mais 10x. 20 por 1 tem aqui embaixo dá 20. Vezes mais 30 vai ficar mais 600. 20 por 1 tem aqui embaixo dá 20. Vezes x vai ficar 20x. E agora é só fazer essas continhas aqui, ó. 4x mais 5x, 9x, mais 10x vai dar 19x, mais 600, isso é igual a 20x. Vamos pegar esse 19x e passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 600 é igual 20x menos 19x vai dar x. Se 600 é igual a x, então x é igual a 600. Pronto, achamos o tempo total do trabalho dele aqui, que foi 600. 600 o quê? Qual que é a unidade aqui para esse nosso x? Bom, como o fechamento do caixa aqui foi dado em minutos,
Então, esse tempo total aqui também precisa ser em minutos. Assim, o tempo total de trabalho dele foi de 600 minutos. Como a questão quer saber qual foi o tempo que ele utilizou aqui para a preparação de mudas, para a preparação de mudas, o tempo que ele usou foi 1/4 do tempo total de trabalho, que é x. Só que agora a gente já sabe que o x é 600. Então, o tempo que ele gastou aqui na preparação de mudas foi 1/4 de 600. Então, é 1/4 vezes 600. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1/4 vezes 600. 1/4 vezes 600 minutos. 600 aqui a gente pode simplificar com 4. Dividindo 600 por 4 aqui vai dar 150. E 1 vezes 150 minutos aqui vai dar 150 minutos. Então, o tempo que ele gastou aqui na preparação de mudas foi de 150 minutos. Só que ele quer as respostas aqui, ó, em horas e minutos. Então, vamos converter isso aqui para hora e minuto. Repare, aqui é uma conta fácil. A gente pode pegar 150 minutos e separar em 120 minutos mais 30 minutos. E por que eu separei em 120 minutos mais 30 minutos? Bom, 1 hora são 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Então, 120 minutos aqui, ó, são 2 horas. E ainda tem esses 30 minutos. Assim, o tempo que ele utiliza para a preparação de mudas foi de 2 horas e 30 minutos. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, mas bem grande, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi mais uma questão que tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações, mas utilizou também cálculo de porcentagem. A questão diz assim: segundo o último recenseamento do IBGE, aproximadamente 0,17 aqui da população do Brasil tem 12 anos ou menos, enquanto as pessoas com 65 anos ou mais representam aproximadamente 1/10 da população. Conclui-se que a população maior de 12 anos e menor de 65 corresponde a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando aqui, ó. Segundo o último recenseamento do IBGE, aproximadamente 0,17 da população do Brasil. Mas qual que é esse total dessa população do Brasil? O texto não está informando para a gente. Então vamos falar que a população do Brasil, que era uma população P. Bom, mas agora ele informou para a gente que aproximadamente 0,17 da população do Brasil tem 12 anos ou menos. Portanto, qual que é o número de pessoas com 12 anos ou menos? É 0,17 dessa população P. Então, é 0,17 de P. De matemática é vezes, então vai ser 0,17 vezes P. Agora, repare, esse 0,17 aqui, nós vamos transformar 0,17, vamos transformar isso aqui numa fração. O que é 0,17 como fração? É a mesma coisa de 17 sobre 100. Portanto, aqui o número de pessoas com 12 anos ou menos vai ser 17 sobre 100 vezes P. Mas ele falou que enquanto as pessoas com 65 anos ou mais representam aproximadamente 1/10 da população. E qual vai ser então esse número de pessoas com 65 anos ou mais? Bom, corresponde aqui, ele informou que é aproximadamente 1/10 da população, que é P. Então, o número de pessoas com 65 anos ou mais vai ser 1/10 de P. E ele quer saber, conclui-se que a população maior de 12 anos e menor de 65 corresponde a qual desses daqui? Então, qual que é o número de pessoas aqui com mais de 12 anos e menos de 65? É isso que a questão quer saber da gente. Qual é o número de pessoas com mais de 12 anos, então maior de 12 anos e menor de 65, então menos de 65. Isso aqui a gente não sabe. Então, falar que aqui vai ser uma quantidade X de pessoas. Mas observe, se a gente somar esse número de pessoas com 12 anos ou menos, que é 17 sobre 100 vezes P, com o número de pessoas com 65 anos ou mais, que é 1/10 de P, mais o número de pessoas com mais de 12 anos e menos de 65 anos, que é X, isso aqui tem que dar o total da população do Brasil, que é P. Pronto, observe, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver, mas repare, é uma equação de primeiro grau, mas que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum.
Então a gente precisa tirar o mínimo aqui entre 100 e 10. Como 100 é múltiplo de 10, então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser 100. Pronto, então agora que eu já sei quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 17 vezes P vai ficar 17P. 100 dividido por 10 dá 10. Vezes mais 1 vezes P vai ficar mais 10P. 100 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 100. Vezes mais X vai ficar mais 100X. 100 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 100. Vezes mais P aqui vai ficar igual a 100P. Vou fazer as continhas aqui, ó, juntando os termos semelhantes. 17P mais 10P aqui vai dar 27P. Mais 100X, isso é igual a 100P. Vamos pegar esse 27P e passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 100X é igual a 100P menos 27P vai dar 73P. Como eu quero encontrar aqui o valor do X, que é o número de pessoas com mais de 12 anos e menos de 65 anos, então o nosso X vai ser, passando o 100 para cá dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Então X vai ser 73P sobre 100. Pronto, o número de X de pessoas com mais de 12 anos e menos de 65 anos corresponde a 73P sobre 100. Só que ele quer essa resposta aqui, ó, em porcentagem. Então repare, 73P sobre 100 é a mesma coisa que a gente escrever 73 sobre 100 vezes P. E o que é 73 sobre 100? 73 sobre 100 é 73%. Assim, o percentual de pessoas com mais de 12 anos e menos de 65 anos, que é esse número X, corresponde a 73% da população P do Brasil. Então, conclui-se que a população maior de 12 anos e menor de 65 anos corresponde a 73% da população. 73% a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: um lustrador de móveis consegue em 2 horas de serviço lustrar uma superfície de 4 metros quadrados. Para lustrar uma superfície retangular de 1,5 metro de largura por 8 metros de comprimento, ele precisa trabalhar sempre no mesmo ritmo durante qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que esse lustrador de móveis ele consegue aqui, ó, em 2 horas lustrar uma superfície de 4 metros quadrados. Para lustrar uma superfície retangular de 1,5 metro de largura por 8 metros de comprimento, ele vai precisar trabalhar quanto tempo? Então veja, para ilustrar uma superfície retangular. Então vamos colocar aqui um retângulo para ilustrar essa nossa superfície. Informou que esse retângulo ele tem aqui 1,5 metro de largura. Tem 8 aqui, ó, de comprimento. Então a gente precisa calcular primeiro aqui qual que é a área dessa superfície que ele precisa ilustrar. Bom, como a superfície é retangular, para a gente calcular a área de um retângulo é só multiplicar o comprimento pela largura. Então vai ficar, ó, 8 metros vezes 1,5 metro. Multiplicando 8 aqui, ó, por 1,5, a gente vai chegar em 12 metros quadrados. Então, para ilustrar aqui, ó, 12 metros quadrados, vai precisar gastar aqui quanto tempo? É isso que nós queremos. Observe, temos essa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 4 vezes x, 4x, que é igual a 2 vezes 12, que vai dar 24. Assim, para achar o valor do x, só pegar esse 4, está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 24 por 4, x então vai ser igual a 6. 6 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando para a gente que é o tempo em horas, então vai gastar 6 horas. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, essa foi uma questão mais tranquila, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente da resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: um surfista com 1,70 m de altura chegou perto de bater o recorde ao surfar uma onda gigante de 25,50 metros de altura. O número de vezes que essa onda é mais alta que o surfista é igual a qual desses daqui?
Bom, veja que o texto está falando que esse sufixo aqui, ele tem uma altura de 1,70 m. Agora repare, esse 1,70 m a gente pode tirar esse zerinho daqui, é a mesma coisa a gente escrever 1,7. Então, 1,7 e 1,70 é a mesma coisa. Então, a altura do sufixo é 1,70 m ou 1,7. Informou que esse sufixo chegou perto de bater o recorde ao surfar essa onda gigante aqui, ó, de 25,50 metros de altura. Então, a altura da onda aqui é 25,50. Aqui, novamente, a gente vai tirar esse zerinho daqui também para facilitar as nossas contas. 25,50 é a mesma coisa de fazer 25,5. Ele quer saber o número de vezes que essa onda é mais alta que o sufista. Então, nós precisamos determinar o número de vezes que a onda é mais alta que o sufista. Eu não sei qual que é essa quantidade de vezes, eu vou falar que vai ser uma quantidade x. Bom, mas repare, a altura do sufista eu sei que ela é 1,7. Como eu quero saber o número de vezes que a onda é mais alta que o sufista, e nós falamos que esse número de vezes é x, então se a gente pegar a altura do sufista, que é 1,7, e multiplicar por esse número x, isso aqui tem que dar a altura da onda, que é 25,5. Pronto, conseguimos chegar aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Para achar o valor do x, é só pegar esse 1,7 que está aqui multiplicando e a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui, ó. Como a gente só tem aqui uma casa depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. Ao multiplicar 1,7 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 17 vezes x. Aqui também, multiplicando 25,5 por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 255. Agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 17 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 255 por 17, a gente vai encontrar 15. Então, o número de vezes que essa onda é mais alta que o sufista é 15 vezes. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão também até tranquila, não foi, gente? Questão 25, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e de perímetro. A questão diz assim: um comerciante dividiu um grande salão em duas partes, conforme a figura a seguir. ABCD é um quadrado com área de 144 metros quadrados. E BEFC é um retângulo, em que BE é o dobro de AB. Dessa forma, o perímetro do retângulo BEFC é maior do que o perímetro do quadrado ABCD em qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura mostrando para a gente que esse salão que foi dividido aqui nessas duas partes. Disse para a gente aqui no texto que ABCD é um quadrado com área de 144 metros quadrados. Então, ABCD é um quadrado com área de 144 metros quadrados. E que BEFC é um retângulo, em que BE, essa medida BE, ela é o dobro da medida de AB. Só que a gente não sabe quanto que mede AB, mas nós sabemos que ABCD é um quadrado. Se ABCD é um quadrado, a gente sabe que num quadrado todos os lados são iguais. Então, eu vou chamar cada lado aqui, ó, de L. E nós também sabemos que a área desse quadrado é 144. E sabemos que para calcular a área de um quadrado é só fazer L ao quadrado. Então, L ao quadrado tem que ser igual à área que foi dada, que é 144. Bom, para a gente achar a medida de L, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então, L vai ser a raiz quadrada de 144. E qual é a raiz quadrada de 144? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Esse número é 12. Então, já sei que essa medida L que nós temos aqui, ó, do lado desse quadrado é 12. Bom, como eu já sei agora que essa medida de AB vale 12, e a questão informou que essa medida de BE é o dobro da medida de AB, a medida de AB é 12. A medida de BE mede o dobro dessa medida. E o dobro de 12 é 24.
Pronto, então já sei que essa medida de BE aqui, ó, é 24. Mas como BE, FC, falou pra gente que é um retângulo, a gente também sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se essa medida BE aqui, ó, vale 24, essa oposta a ela aqui, ó, esse comprimento também tem que ser 24. Se essa largura aqui, essa medida aqui vale 12, essa daqui também tem que ser 12. Ele está querendo saber em quanto que o perímetro desse retângulo BEFC é maior do que o perímetro desse quadrado ABCD. Então, nós vamos calcular inicialmente aqui o perímetro desse retângulo BEFC. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então, vamos somar aqui, ó, todas essas medidas aqui, ó, para esse retângulo. Então, veja, eu vou ter aqui, ó, 24 aqui, mais 24 aqui em cima vai dar 48. Mais essa largura 12. Mais essa largura 12, 12 mais 12 aqui, mais 24. Então, 48 mais 24 aqui vai dar 72. Então, o perímetro desse retângulo BEFC aqui deu 72. Agora, eu vou calcular também o perímetro do quadrado ABCD. Como no quadrado todos os lados são iguais e cada lado aqui, ó, vale 12, então o perímetro aqui vai ser 4 aqui, ó, vezes 12. 4, 12 aqui, ó, 4 vezes 12. Então, o perímetro de ABCD, do quadrado ABCD, vai ser 4 vezes 12, que vai dar 48. Como ele quer saber em quanto que o perímetro do retângulo BEFC é maior do que o perímetro do quadrado ABCD, então é só pegar o perímetro do retângulo BEFC, que é 72, e tirar o perímetro do quadrado ABCD, que é 48. E 72 menos 48, isso vai dar 24. Portanto, o perímetro do retângulo BEFC é maior do que o perímetro do quadrado ABCD em 24 metros. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 26, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente do cálculo de porcentagem e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: o salário bruto de um padeiro que trabalha 6 horas por dia, 20 dias por mês, é de R$ 2.800, enquanto que o salário líquido dele é obtido depois do desconto de 10% do salário bruto. Depois de já feito o desconto sobre o salário bruto, esse profissional ganha por hora qual desses valores aqui? Bom, veja que a questão está informando para a gente que o salário bruto de um padeiro que trabalha 6 horas por dia, 20 dias por mês, esse salário bruto do padeiro ele é de R$ 2.800, enquanto que o salário líquido dele é obtido depois do desconto de 10% do salário bruto. Então, o salário líquido dele é obtido depois do desconto aqui, ó, de 10% do salário bruto. Então, para a gente encontrar esse salário líquido, a gente vai pegar aqui o salário bruto, que é 2.800, e descontar e retirar aqui, ó, 10% desse salário bruto, que é R$ 2.800. Agora, observe, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que é 0,1. Assim, o salário líquido desse padeiro vai ser 2.800 menos 0,1 de 2.800. Dia em matemática é vezes, então isso quer ficar menos 0,1 vezes 2.800. Se você fizer essas continhas, multiplicar 0,1 por 2.800, você vai encontrar 280. Assim, o salário líquido desse nosso padeiro vai ser 2.800 menos 280. 2.800 menos 280 vai dar 2.520. Então, o salário líquido mensal desse padeiro é de R$ 2.520. A questão falou, depois de já feito o desconto sobre o salário bruto, chegou nesse salário líquido. Ele quer saber, esse profissional ele ganha por hora qual desses valores? Bom, primeiro a gente precisa saber qual que é o número de horas que ele trabalhou, qual que é o número de horas trabalhadas por esse padeiro. O texto informou que ele trabalha aqui, 6 horas por dia, isso em 20 dias no mês. Então, para saber quantas horas ele trabalhou, é só pegar o número de horas que ele trabalha por dia e multiplicar pelo número de dias que ele trabalha no mês, que são 20 dias. 6 vezes 20, então ele trabalha no total durante o mês
120 horas. Como ele quer saber qual que é o valor da hora recebida por ele aqui, o valor recebido por hora, é só pegar o salário líquido dele aqui, que é 2.520, e dividir aqui pelo número de horas que ele trabalha, que são 120. E fazendo essas continhas aí, ó, dividindo 2.520 por 120, então por hora ele vai receber R$ 21. E essa resposta a gente tem que ir na letra B. Show de bola, foi uma questão também bastante tranquila, não foi, gente? Questão 27, pessoal, foi uma questão que tratou de regra de 3 simples e conversão de unidade de massa. A questão diz assim: para cada saco de 60 kg de farinha, um padeiro coloca 1.200 gramas de sal e prepara 1.500 pãezinhos. Com 330 kg de farinha, o sal colocado em quilogramas e os pãezinhos produzidos em unidades serão, nessa ordem, qual desses daqui? Bom, veja que a questão está falando que para cada saco de 60 kg de farinha, ou seja, para cada 60 kg de farinha, esse padeiro coloca essa quantidade de sal, 1.200 gramas de sal, e prepara 1.500 pãezinhos. Aí ele está perguntando, com 330 quilos aqui de farinha, o sal colocado em quilogramas. Então, repare, essa quantidade de sal ele está querendo que seja em quilos. Como aqui está em grama, vamos mudar aqui essa unidade. Vamos transformar aqui, ó, de grama para quilogramas, de grama para quilo. Bom, como nós sabemos que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, então é só pegar isso aí e dividir por 1.000. Dividindo 1.200 por 1.000, é só pegar essa vírgula e deslocar 3 casas para a esquerda, que vai dar 1,2 quilos. Portanto, com 60 quilos de farinha, usando aqui, ó, 1,2 quilos de sal, ele prepara 1.500 pãezinhos. Então, para preparar aqui essa quantidade de pãezinhos, ele usou 60 quilos de farinha e precisou usar também 1,2 quilos de sal. Agora, e se ele utilizar 330 quilos de farinha, qual é a quantidade de sal que ele vai ter que utilizar aqui? Eu não sei, eu vou falar que vai ser uma quantidade X. E repare, temos essa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 60 vezes x, 60x. 330 aqui, ó, fazendo as continhas, multiplicando 330 por 1,2, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 396. Para achar o valor do x, só pegar esse 60 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo novamente essas continhas aí. Dividindo 396 por 60, vai chegar em 6,6. 6,6 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? Observe, o x está indicando aqui a quantidade de sal que vai ser utilizada. E essa quantidade está em quilo. Então, vai utilizar 6,6 quilos de sal. Então, para essa quantidade aqui de 330 quilos de farinha, ele vai precisar de 6,6 quilos de sal. Mas a gente já sabe que para produzir aqui esses 1.500 pãezinhos, ele utiliza 60 quilos de farinha mais 1,2 quilos de sal. Então, qual que é a quantidade total de mistura que a gente tem aqui? 60 quilos aqui de farinha, mais 1,2 quilos de sal, a gente vai ter um total aqui de mistura de 61,2 quilos de mistura. Agora, com essa quantidade de 330 quilos de farinha, qual que é a quantidade de sal que ele vai precisar usar? Ele vai precisar usar ainda mais 6,6 quilos de sal. Então, aqui a mistura tem um total de quantos quilos? 330 quilos aqui de farinha, mais 6,6 quilos de sal, nós temos um total aqui na mistura de 336,6 quilos de mistura. Então, observe, nós sabemos então agora que com 61,2 quilos aqui dessa mistura, ele consegue produzir 1.500 pãezinhos. Para essa quantidade de mistura aqui agora, que é 336,6 quilos, ele vai conseguir produzir agora quantos pãezinhos? Eu não sei, vou chamar de uma quantidade P. Repare, chegamos nessa outra regrinha de 3 simples aqui, ó, também diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 61,2 aqui, ó, vezes P vai dar 61,2P.
é igual a esse número aqui, ó, 336,6 vezes 1.500. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 336,6 por 1.500, vai chegar em 504.900. Para achar o valor do P, é só pegar 61,2. Está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa que é depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. Ao multiplicar 61,2 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 612 vezes P. E multiplicando esse número aqui, ó, 504.900 por 10, é só acrescentar um zerinho no final, que isso aqui vai dar 5.049.000. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar o valor do P. Para achar o P aqui é 612, está multiplicando, a gente passa dividindo. Aí, novamente, é um trabalho braçal mesmo, é fazer essas continhas aí no cantinho do papel. É pegar esse número todo aqui, ó, 5.049.000, e dividir por 612. Se você fizer direitinho essas contas no cantinho do papel, você vai encontrar que P vai dar 8.250. Assim, a quantidade de sal colocada em quilogramas foi de quanto? Foi 6,6 quilos. E o número de pãezinhos produzidos em unidades foi de 8.250 pãezinhos. Então, com 330 quilos de farinha, o sal colocado em quilogramas, que foi 6,6, e os pãezinhos produzidos em unidades, que foi 8.250, serão nessa ordem 6,6 e 8.250. Procurando isso aqui nas alternativas, observe, a gente tem isso aqui na letra A. Show de bola, foi uma questão bem grande, bem trabalhosa, mas foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 28, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de análise de gráfico. A questão diz assim: o gráfico a seguir representa os 5 maiores produtores de trigo no mundo em 2023. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que a produção de trigo em 2023 nos Estados Unidos, em relação à produção na China, corresponde a uma fração igual a qual dessas daqui? E aqui ele colocou para a gente o gráfico indicando a produção de trigo aqui, ó, desses 5 maiores produtores de trigo no mundo: União Europeia, China, Índia, Rússia e Estados Unidos. E aqui a quantidade em milhões de toneladas. Aí ele falou, analisando esse gráfico, pode-se afirmar que a produção de trigo em 2023 nos Estados Unidos, então aqui, ó, nos Estados Unidos, em relação à produção aqui na China, corresponde a uma fração igual a qual dessas daqui? Então, a produção aqui dos Estados Unidos em relação à produção da China corresponde a uma fração. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Bom, ele está falando, a produção dos Estados Unidos, que foi de 45, em relação à produção da China, que foi de 135 milhões de toneladas. Pronto, é esta a fração. Mas observe que essa fração aqui vai poder simplificar isso aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 45. 45 por 45 vai dar 1. 135 por 45 vai dar 3. Então, corresponde a essa fração de 1 sobre 3. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 29, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: uma mesa de jantar retangular tem 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Sabendo-se que cada lugar servido ocupa 0,75 metro quadrado dessa superfície, conclui-se que o número de lugares dessa mesa é igual a qual desses? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que essa mesa de jantar retangular ela tem 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. E falou que cada lugar servido ocupa essa área de 0,75 metro quadrado da superfície. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular aqui, ó, qual que é a área da mesa. Como ele informou para a gente que essa mesa é retangular, para calcular a área de um retângulo é só multiplicar o comprimento pela largura ou a largura pelo comprimento. Como ele está informando que ela tem 2 metros de largura
por 3 metros de comprimento, é só multiplicar 2 vezes 3, então a área dessa mesa é de 6 metros quadrados. E a área que ela ocupa, que a área de cada lugar aqui, é de 0,75 metro quadrado. Então, observe, a área da mesa é de 6 metros quadrados. A área de cada lugar servido ocupa 0,75 metro quadrado. Ele quer saber qual que é o número de lugares dessa mesa. Para a gente determinar esse número de lugares da mesa, é só pegar a área da mesa, que é 6 metros, e dividir pela área que cada lugar ocupa, que é 0,75. Então, a gente só precisa fazer essas continhas aqui. Aqui, pessoal, para facilitar as nossas contas, vamos igualar as casas decimais. Repare, como aqui nós temos duas casas decimais, eu vou multiplicar os dois aqui, por 100. Observe, ao multiplicar 6 aqui por 100, aqui vai dar 600. E multiplicando 0,75 por 100, é só pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita, que isso aqui vai dar 75. Agora fica mais fácil para a gente fazer essa conta aqui, É pegar 600, dividir por 75. Se você fizer essa continha aí no cantinho do papel, dividindo 600 por 75, você vai encontrar 8. Portanto, o número de lugares que essa mesa tem serão 8 lugares, e essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Pronto, pessoal, chegamos à última questão da prova, que foi essa questão 30, e que foi uma questão que tratou do Teorema de Pitágoras e de algumas operações com radicais. A questão diz assim: uma escada com 10 metros de comprimento foi aberta e formou um ângulo de 90 graus, ficando com 5 metros de cada lado, conforme a figura a seguir. Dessa forma, a distância em metros entre os apoios X e Y no solo, onde essa escada está apoiada, mede qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente essa escada que tem 10 metros de comprimento, que foi aberta e que formou aqui, esse ângulo de 90 graus, esse ângulo reto, ficando aqui, com 5 metros de cada lado. E ele quer que a gente determine aqui a distância em metro entre esses apoios aqui, X, Y. Então, nós precisamos achar aqui essa distância que eu vou chamar de uma distância D. Mas observe, essa escada aqui está formando esse triângulo, que é um triângulo retângulo, pois esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, se aqui é um ângulo reto, então esse triângulo formado é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, esses dois lados que formam esse ângulo reto são os catetos. E o maior lado, que é esse lado que está de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Como nós conhecemos esses dois catetos e queremos determinar essa medida D aqui, essa distância entre esses dois pontos, x e y, que é a hipotenusa, é só a gente aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Nossa hipotenusa é D, então vai ficar D ao quadrado, que é igual a um cateto, que é 5 ao quadrado, mais o outro cateto, que também é 5 ao quadrado. E aqui agora é só fazer essas continhas. 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado, 25. Bom, aqui eu não vou somar 25 mais 25 e colocar a resposta 50. Repare, 25 mais 25, notem que eu vou ter aqui 25 duas vezes, então é 25 duas vezes. Aí você pergunta, professor, por que você não somou logo, colocou 50? Porque observe, nós sabemos aqui que a operação inversa à exponenciação é a radiciação. Então, D aqui vai ser a raiz quadrada desse produto que nós deixamos indicado aqui. Então, vai ser a raiz quadrada de 25 vezes 2. Mas a gente também sabe que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, isso vai ser a raiz de 25 vezes a raiz de 2. Perceba, a raiz de 25 a gente sabe que é 5. Assim, essa nossa distância vai ser 5 vezes a raiz de 2, ou 5 raiz de 2. Pronto, achamos a nossa distância aqui, e essa resposta na letra D. Show de bola, foi uma questão até tranquila também, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!